Hoje é dia 22 de abril de 2021. Nós temos uma comemoração muito bonita para comemorarmos hoje, terceiro ano. A gente vai falar um pouquinho de Minas Gerais, mas antes de começar a falar de Minas Gerais com vocês, Vai voltar a aula? não sei, Luara, não sei. Ah, que triste. Seria maravilhoso, né, Luara? Tomara. Mas antes de eu começar a falar com vocês propriamente de Minas Gerais, eu quero falar da comemoração de hoje. 22 de abril, a gente comemora o descobrimento. Oi, Sofia. Oi. São 500 Pasta que é essa? É desse livrinho aqui, Sofia. São 521 anos do descobrimento do Brasil. Então, os europeus, grandes navegadores, saíram lá da Europa, navegaram por muitos meses, até que descobriram o tão procurado continente, que é o nosso continente americano, certo? E eles chegaram, então, na América do Sul. Espanhóis chegaram de um lado, portugueses chegaram de outro. Depois nós vamos aprender sobre isso também. E eles fizeram até um tratado dividindo o território entre eles, espanhóis e portugueses. Então, são colonizadores, são pessoas com bravura, com muita coragem, entravam em navios e ficavam por meses procurando esse novo mundo. Eles costumavam muito chamar de novo mundo também. Bom, e aí os portugueses, então, chegaram de longe, avistaram uma montanha ou um monte, como eles costumam dizer, e deram a ele o nome de Monte Pascoal. Esse Monte Pascoal recebeu esse nome porque, primeiro, era um monte, ou uma montanha, uma pequena montanha. E Pascoal, porque estavam na semana da Páscoa. Nós também estamos na terceira semana da Páscoa, né? Nós vivemos a Páscoa cristã há 3 semanas atrás. Então, era essa mesma época, e eles, então, chegaram no território. O território já tinha os povos que viviam nesse território. Hoje a gente sabe que é a Bahia, o sul da Bahia, tá bom? E que os povos que viviam lá receberam o nome de indígenas. Boa tarde, tia. Boa tarde, Marcos. Esses povos começaram a... Este livrinho vermelho, Marcos. Estes povos começaram, então, a trabalhar junto com os portugueses. Os portugueses começaram a dar muitas coisas para eles. Lembrem-se de entrar com o som fechado, por favor. Fecha o som, tá bom? Ui, fui fechar o som e interrompi o compartilhamento. Espera aí que eu volto. Aí. Então, se todo mundo ficar com o som fechado, fica mais fácil. E a hora que vocês quiserem falar, é só levantar a mãozinha, eu vejo, e vocês abrem o som para conversar, para falar, para perguntar. Tá bom? Fica mais fácil. Então, pessoal, são 521 anos, então, dessa colonização portuguesa. Por isso nós falamos a língua portuguesa. E eu falei para vocês assim, mas o continente americano, a América do Sul, foi colonizada de um lado por espanhóis e pelos portugueses. Nós, pelos portugueses, certo? Então, nós herdamos a cultura portuguesa, herdamos a cultura indígena, herdamos a cultura europeia e falamos a língua portuguesa, que nasceu do latim. Isso também eu já havia ensinado a vocês. Então, eu estou falando do Brasil primeiro, para a gente chegar aí depois em Minas Gerais. E vocês vão ver que muito tempo se passou. Bastante tempo se passou. Desde o descobrimento do Brasil até que começou a vila
onde hoje nós chamamos de Minas Gerais, tá bom? Então, eu coloquei aqui no compartilhamento de tela com vocês a primeira página do nosso livrinho. Ele é um livrinho, então, que nós vamos estudar ao longo desse ano. Então, muitas vezes nós vamos pegar esse livrinho, vamos falar do conteúdo, vamos intercalar com história, com geografia, tá bom? E vamos estudando, então. Vamos adquirindo conhecimento aí. Este livro foi escrito por Luana Zucoloto Matos e Maria Bethânia de Araújo, para o 3º ano, certo? Então, nós temos aqui na gravura Minas Gerais escrito no centro, certo? E no entorno de Minas Gerais, olha lá, montanhas, cidades. Olha essa como está num morro, num lugar alto, e no mais alto da cidade está a igreja, e a cidade crescendo em volta da igreja. Ah, lembrei-me de São Gonçalo de Sapucaí, hein? Que também cresceu assim. Aqui nós estamos vendo a influência cultural. Olha lá o rei, as pessoas do lado, tem um aqui vestido de anjo, tem uma pessoa carregando um estandarte. O rei está tocando tambor. Que rei será esse? Olha que delícia o café com pão de queijo. Tradição da cultura mineira. Estádio de futebol, o fogão de lenha. Olha aqui, olha, é um observatório onde as pessoas vão para analisar os astros, as estrelas, o espaço celeste. Depois nós temos o mercado, a feira, a bússola, o leite, a nascente do Rio São Francisco, rio importantíssimo. Nós temos aqui embaixo, uma gravura também, vocês já viram essa foto no livro de história, a Lagoa da Pampulha, olha lá a Igreja da Pampulha, a floresta, tá certo? E aqui do lado tem um documento, talvez trate-se de pode ser um tratado este documento. Vamos continuar falando sobre isso, então. Depois, nós temos aqui a ficha técnica, né? Quem foi que escreveu, quem foi que dirigiu, quem foi que editou, tem toda a ficha técnica que vocês podem ler quando quiserem. Aí, na nossa outra página, vem lá a história, 3º ano, Minas Gerais, a criação da capitania de Minas Gerais. Olha, 1720. Não comentei com vocês que foi um bom tempo depois do descobrimento do Brasil? Um bom tempo depois. E aí veio, a capital é Belo Horizonte, está aqui a bandeira de Minas Gerais, os povos indígenas que vivem em Minas, tá? Krenak, Pataxó, Machacali, e tem outros, tem mais povos indígenas que vivem aqui. Aí nós vamos falar da agricultura, da indústria, dos serviços, coisas que a gente já está falando também. A ave que representa Minas Gerais, olha, a seriema, que tem um canto maravilhoso. Patrimônio, nós já falamos, vocês já sabem o que é isso. E aqui cita Tiradentes, é uma cidade, é um patrimônio da história de Minas Gerais. Ontem eu coloquei no grupo do nosso 3º ano uma foto de Tiradentes, e dizendo, né, que nós temos muita beleza, muito o que agradecer pelo nosso estado. Ô lugar bonito! E aí vai falar do patrimônio imaterial. Imaterial é aquele que passa, então, né? O queijo Minas, o pão de queijo, a leitoa pururuca, o tutu de feijão, e por aí afora vai. 1711, então, Vila Rica, Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, Vila Real de Sabará, tá? Então, nós temos muito assunto aqui para nós conhecermos o nosso estado, como ele foi formado, quando ele foi formado, quais foram as culturas que influenciaram no nosso jeito de ser, no nosso modo de falar, na nossa culinária, na maneira como a gente se veste. Tudo isso tem influência desde o início do nosso estado e a formação de suas cidades.
Então, no sumário, a primeira coisa que nós vamos falar, primeiras povoações e cidades de Minas Gerais. Tá? Então, vamos para a nossa página 4 e vamos começar a falar disso aí. Gente, olha que belezinha de foto. Primeiras povoações e cidades de Minas Gerais. Neste capítulo, vamos estudar a Unidade Federativa de Minas Gerais, ou seja, Estado de Minas Gerais, desde sua formação até os dias atuais. Também conheceremos a influência das ações dos diferentes grupos de pessoas na ocupação e no povoamento do território de Minas Gerais. Vocês estão vendo que nessa foto, essa cidadezinha, esse lugar começou às margens de um riozinho? É um riozinho estreito, pequeno, mas sempre perto da água, com muita vegetação, com terra fértil, com terra boa. E uma das primeiras coisas que eles construíam, a capela, certo? Nós sabemos que logo que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e todos os seus colonizadores, né? Eram 3 naus que chegaram, 3 embarcações grandes, cheias de europeus. E ali já havia uma diversidade cultural. Aqui a gente está vendo a figura de um padre, certo? Ele está lá com o livro na mão, provavelmente ensinando sobre Deus, sobre a criação, sobre a existência de Deus no coração do homem. E aí a gente vê uma capela, mas é claro que não foi assim no começo, né, pessoal? Aqui é um desenho, era tudo muito mais simples. E no começo, quando começou mesmo, igual lá na Bahia, eles chegaram em 22 de abril, no dia 26 de abril, 4 dias depois, eles realizaram a primeira missa no Brasil. Os padres portugueses que vieram nas naus. A primeira missa, 4 dias depois. Mas não tinha capela, não tinha construção, né? Foi debaixo da árvore mesmo. E provavelmente o altar deve ter sido algum tronco de árvore, algum pedaço de madeira, alguma coisa improvisada. Alguma coisa improvisada para que ali fizesse o altar e se celebrasse, então, a primeira missa, certo? Bom, então a gente vê aqui os indígenas, né, estão mostrando para nós uma família, olha que legal, o pai, a mãe, os filhos, aqui, olha, um dos bandeirantes, os bandeirantes, eles são chamados de desbravadores, eles entravam mesmo pela mata fechada, por região que eles não conheciam, nunca haviam pisado, e desbravavam, conheciam, descobriam novas terras. Tanto é que, quando os portugueses chegaram aqui, eles chamaram o Brasil de Ilha de Veracruz, mas não era uma ilha, não. Aí, à medida que os desbravadores foram entrando, conhecendo o território, acompanhados pelos índios também, ou nativos, né, como vocês quiserem falar, eles foram percebendo: ei, pessoal, é um continente, é uma terra imensa, não é uma ilha, não, tá? Mas eles demoraram também para descobrir isso. Então, como nós já vimos aqui a gravura, vamos falar um pouquinho aqui de Minas Gerais agora. O Léo havia levantado a mãozinha, pode falar, Léo. Ô, tia, não botei a mãozinha, não. Apareceu aqui, levantou e abaixou. Então, foi rapidinho. Tá bom. Então, vamos lá. O estado de Minas Gerais nos dias atuais. Atualmente, Minas Gerais é o segundo estado com a maior população do Brasil. Olha o nosso estado, que importante. Está localizado na região sudeste do Brasil, e apresenta paisagens variadas, formadas por rios, lagos, montanhas e florestas. E quanto mais nós conhecemos o nosso Brasil, mais nós o amamos. Que país lindo, maravilhoso!
cada cidade, cada estado, cada lugarzinho, cada praia, cada rio, cada montanha tem a sua beleza. E beleza natural indescritível. Tamanhas belezas. Nesta unidade federativa, existem 853 municípios. Então, pessoal, são 853 cidades compostas de área urbana e área rural, para serem chamadas de municípios, que fazem parte do estado de Minas Gerais, certo? Entre as cidades, existem as que são grandes e movimentadas, como Belo Horizonte, a nossa capital, e as pequenas e mais tranquilas, como São Gonçalo do Sapucaí, Cariaçu e a Serra da Saudade. Olha que lindo! Nós fazemos parte de uma linda história, de um lindo estado, num maravilhoso país, de clima bom, de gente boa e bonita, certo? Agora vamos juntos para a sessão Diga Aí. Então, vamos ver aqui. Nós temos duas fotos. A primeira representa Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada, então ela não cresceu na margem de qualquer rio, não. Ela foi planejada para existir, certo? E lá em Belo Horizonte tem uma avenida chamada Avenida do Contorno, que contorna a cidade inteirinha, liga a cidade de uma ponta a outra e dá a volta. Olha que legal! Então, ela foi planejada, ela não cresceu por acaso, nem por conta de alguém que pisou ali primeiro, mas ela foi planejada para existir no lugar que ela existe, na posição em que ela está, tá bom? E tornou-se, então, a capital de Minas Gerais. Ela foi construída no lugar do antigo povoado chamado Curral del Rei, certo? E ao lado nós temos uma outra foto. Olha as montanhas, gente, dessa Minas Gerais, que coisa mais linda! Ouro Preto surgiu da exploração do ouro e se tornou a primeira capital de Minas Gerais. Então, Ouro Preto foi a primeira capital de Minas Gerais. E hoje é uma cidade considerada patrimônio cultural da humanidade. Então, pertence à humanidade brasileira, pertence a todos os povos, a todas as nações. É do Brasil e, ao mesmo tempo, é da humanidade. Ele é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, chamada de Unesco. Então, é um patrimônio histórico, certo? E é uma cidade linda. Por onde a gente anda em Ouro Preto, as ruas de chão de pedra, os calçamentos tortos, paralelepípedos tortos, calçamentos originais, igrejas maravilhosas, museus, pessoal, maravilhosos. E quando eu falei para vocês de museus, eu falei daqui de São Gonçalo, falei de Campanha, falei de Belo Horizonte, mas Ouro Preto também tem museus maravilhosos. Inclusive, tem o Museu da Pedra lá, que conta toda a história das pedras que foram encontradas, pedras preciosas, os minérios que são encontrados em Minas Gerais. É uma riqueza maravilhosa, certo? Posso ir para a nossa atividade ou alguém gostaria de fazer um comentário? Hein? Estão conseguindo acompanhar? Eu falei muito, falei depressa, como que foi? Pode ir. Oi, Eu entendi, tia. que bom, que bom. Eu não. Tudo que vocês conheçam e amem o nosso estado. É lindo. Oi, Guilherme. A minha mãe está trazendo a minha apostila. Ah, tá bom. Depois você lê com calma e aproveita de novo, tá, Guilherme? Tá. Então, agora nós vamos fazer aqui, olha, com base na leitura das imagens, responda às questões.
No número 1, quais diferenças você identifica entre a cidade de Ouro Preto e de Belo Horizonte? Então, deixa eu voltar aqui na imagem um pouquinho, isso. E deixa eu ver quem que pode me ajudar a começar aqui. Lívia Silva. Lívia, que diferença que você vê, que você percebe entre a cidade de Ouro Preto e a cidade de Belo Horizonte? Diferença. Diferenças, tia? Diferenças. Eu percebo também que a cidade de Belo Horizonte ela tem prédios. De Ouro Preto tem casas. Ótimo, Lívia, muito bem, muito bem. Olívia, outra coisa, Belo Horizonte foi planejada. E Ouro Preto? Que fala de novo? A cidade de Belo Horizonte, ela foi planejada para ser construída. E Ouro Preto, o que, que você acha? Ouro Preto, eu acho que ela foi encontrada, né? Ela foi colonizada, ela foi começada por conta dos minérios, isso. Ela não foi planejada, certo? Começou por conta da mineração, a busca pelas pedras, ouro, diamante e outros minérios que foram sendo encontrados no solo, tá bom? Muitas riquezas. E a gente vê também como diferença o desenho das ruas. Dá para comparar as ruas de Ouro Preto com as ruas de Belo Horizonte? Estão desenhadas, construídas da mesma maneira? Ô tia, eu não tô vendo nem rua na cidade de Ouro Preto. Isso mesmo, não dá para ver mesmo, não. Por quê? Porque as ruas são tortas, é uma virada para cá, uma virada para lá. Tem ruas lá, pessoal, que são tão íngremes, tão em pé o morro, que para você subir na calçada, tem degrau na calçada, porque senão você escorrega no morro. E quando você sobe o morro e vai virar a esquina, é degrau, senão você escorrega e cai. Olha que legal! Então, ela não foi planejada, certo? Então, tá aí outra grande diferença. Aprenderam? O que mais que vocês veem aí como diferença? Belo Horizonte, vocês conseguem ver paisagem natural? Paisagem natural? E o que, que tem de natural na foto de Belo? Árvore. Muitas árvores Qual? De Ouro Preto ou de Belo Horizonte? de Belo Horizonte. Poucas. Poucas, isso mesmo. A região foi desmatada para que a cidade fosse construída. E Ouro Preto, como que você vê? Eu vejo muitas árvores. Árvores. E ao fundo, o que que você está vendo? Uma serra. Ah, isso mesmo. Muito bem, Lívia. Muito bem. Agora nós vamos falar, então, da atividade da tirinha 2. Descreva a sua cidade e conte para seus colegas do que você mais gosta nela. Então, vamos ver quem vai me ajudar aqui agora. Sofia. Sofia, o que que você pode contar da sua cidade, da nossa cidade, descrevendo ela, como que ela é, o que que tem nela, o que que você vê e o que que você mais... Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde. Qual que é livro adicional? Sofia, pode falar? Na nossa cidade, na nossa cidade tem. Calma. Não tem muitos prédios. Isso, A poucos nossa prédios. Ah, não é tão grande. não é tão grande, isso mesmo.
O que tem? A maioria das construções são de que tipo? As casas são mais de tijolos. Isso, construções de alvenaria, casas, muito bem. Sofia, você acha que a cidade de São Gonçalo do Sapucaí foi planejada? Hum, Ela começou também por causa da mineração? eu acho que não foi planejada. Isso, Sofia, não foi planejada. Começou por causa da mineração também, muito bem. E você vê paisagens naturais em São Gonçalo, Sofia? Tem preservação da natureza, tem serra. O que você vê? Tem serra. Eu acho que não é tão. Não tem tanta vegetação. Não, tem um pouco de vegetação, Mais na zona mas rural, não. né? É, mais na zona rural. Mas na cidade também a gente tem Uhum. boas praças, tem ruas que têm árvores, não é mesmo? Uhum. Isso, muito bem. Sofia, você se lembra também que aqui em São Gonçalo tem um lago muito bonito, que a gente chama de tanque? Sim. Eu nunca fui, mas já ouvi falar. Precisa ir. Quando acabar essa pandemia, vá. Eu todo ano faço piquenique lá com os meus netos. É muito gostoso. É muito gostoso. Fica lá depois do Colégio Bárbara Eleodora. Tá? É muito bonito mesmo, vale a pena conhecer. Então, pessoal, a gente pode falar da nossa cidade, é isso aí. E falar com orgulho, é uma cidade que continua em constante crescimento. São Gonçalo já cresceu muito, mas ainda tem bastante espaço para crescer. Tem bairros novos, tem um crescimento bom, tem fábricas, não tem ainda muitas fábricas, mas tem. A primeira e mais antiga é a Vigor, depois vem a Cibla, que hoje se chama Frute, também é uma empresa que gera muitos empregos, tem a Limoeiro, tem a Copervas, né, a cooperativa, tem os bancos, então devagarzinho a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai melhorando. Algumas coisas, como a gente já aprendeu, elas acabaram e não deveriam ter acabado, como é o caso dos cinemas. Mas quem sabe a gente ainda consegue que eles voltem, não é mesmo? Tomara, né? E que o nosso museu também cresça, que vocês possam logo ir conhecê-lo. Então, tem muita cultura na nossa cidade. Nossa cidade é histórica também, tem muita história, muita cultura, e a gente devagarzinho, então, vai aprendendo sobre ela. Vamos ouvir agora, então, o Inácio. Pode falar, Inácio. Uma curiosidade da nossa cidade é que a primeira fábrica de chapéus foi em São Gonçalo. Isso mesmo, Inácio! Parabéns! E a primeira fábrica de chapéus da América Latina, ou seja, de todos os países da América que falam a língua portuguesa, que herdaram do latim, como também o espanhol. Então, de todos esses países aí, aqui em São Gonçalo do Sapucaí, é que teve a primeira fábrica de chapéus. E o Barão do Rio Verde, que morava naquele casarão que o Carol contou para nós, ele mandou o filho dele para Paris para aprender a fazer os chapéus. E lá de Paris, o filho foi mandando as formas, comprando as máquinas e mandando tudo para cá. E ia chegando de navio para o trem, e chegava aqui em São Gonçalo. E assim a fábrica foi montada e começou a produzir. O primeiro chapéu cartola foi doado ao imperador Dom Pedro. É uma história linda da nossa cidade. E o filho do barão do Rio Verde não chegou a conhecer a fábrica montada, nem viu ela funcionando.
nem usou dos seus chapéus, porque ele contraiu uma doença lá em Paris e lá mesmo ele faleceu. Tá vendo? Mas olha quanto ele contribuiu, né? Ele também foi um desbravador, certo? Lívia, pode falar. Também tem uma outra história que era do meu pai até. O meu avô tinha uma sapataria. E meu pai ele também ajudava meu avô a engraxar sapatos, fazer essas coisas. Aí, quando meu pai foi crescendo, o meu avô, né? Foi. Ah, tá. Aí perdeu a sapateria e agora virou, perto lá da Virgor, uma venda de frutas e legumes. Sabe aquele lá que tem até janela quebrada, essas coisas? É, o mercado. Aquele mercado lá. Lá que é a sapataria do seu avô. E como seu avô se chamava, Lívia? João. João. Eu não me lembro se eu o conhecia, vou procurar saber. Que legal, Lívia. Muito bem. Guilherme, mãozinha levantada, pode falar, Gui. Oi, tia, chegou. Legal, muito bem. Que ótimo. Bom, então, nós ainda temos 3 minutos dessa aulinha de história. Mais alguma pergunta, algum comentário? O Lucas Eduardo já está conosco? A mãe dele avisou que ele ia atrasar um pouquinho hoje. Ah, ele já chegou. Ele está aqui. Oi, professora. Oi, Lucas Eduardo. Você quer falar um pouquinho da sua cidade para nós? O que você pode falar de Cariaçu para nós? Cariaçu é bem quente, bem gostoso. É muito legal lá. E às vezes eu vou passear na praça. Isso, é uma praça linda, né, Lucas? E Cariaçu, ele recebeu esse nome por causa do rio, né? A Volta Grande. Não é isso, Lucas? Eu não me lembro da minha mãe ter falado isso. É por causa do rio, Volta Grande. Lá no idioma dos indígenas, Volta Grande. E Cariaçu em português. Muito bem, muito bem. Mais algum comentário? Alguém gostaria de comentar algo? Leonardo, pode falar, Léo. Ô, tia, Oi. a letra, o número 1 e 2 é para a gente fazer agora? Nós já fizemos, é só comentar. Tem que responder alguma coisa? Tem que aprender. Você aprendeu? Enquanto a gente comentou, enquanto a gente falou? Sim. Ah, então tá bom. Aqui tá um Guilherme. pouquinho barulho. Oi, tia. Oi. Esqueci de abaixar a mão. Ah, tá bom, sem problema. Mais algum comentário? O que vocês gostaram mais de aprender aqui sobre Minas Gerais nesse início da nossa aula? A fábrica de chapéu. Ah, muito bem, isso mesmo. Informações interessantes aí sobre a nossa cidade, que surgiu depois dentro de Minas Gerais, tá bom? Então, Minas Gerais é a unidade federativa, que a gente costuma dizer estado, certo? E é um estado brasileiro, unidade federativa do Brasil. Então, Minas Gerais, e nós vimos que tem uma grande população, e o nosso estado, ele é realmente muito, muito grande em território e também população.